Damares disse: nós temos imagens. Onde estão essas imagens? Ninguém sabe. A gente já conviveu tempo suficiente com a ex-ministra das Mulheres e Direitos Humanos para entender bem qual é a maneira da Damares de agir. Como funciona o modo da Damares de fazer política. É você criar a sensação de que nós vivemos numa espécie de Sodoma e Gomorra tropical, um país de pervertidos, de pedófilos, que, enfim, não tem nenhum respeito pelas crianças, pela família, por qualquer noção de pudor, e não existe saída que não seja por meio do presidente Jair Bolsonaro. É essa imagem que ela tenta criar do Brasil. E eu lamento mesmo, do fundo do coração, sou pai de 2 crianças pequenas, que a gente tenha que levar esse áudio ao ar, mas é um áudio que foi dito por uma senadora eleita, por uma ex-ministra, por uma política em ascensão, por alguém que tem grande participação na vida pública brasileira, e dito publicamente, né? Num culto em que havia, inclusive, muitas crianças. Por que eu estou dizendo que Damares é reincidente nesse tipo de acusação? Porque ela já disse coisas do Arco da Velha e, mais uma vez, eu peço desculpas por ter de falar isso no microfone da Band News FM. Ela já disse, em 2013, que os holandeses começam a masturbar seus bebezinhos a partir dos 7 meses para que eles se tornem homens saudáveis sexualmente. E que as meninas dessa mesma idade teriam suas vaginas massageadas para que tenham prazer na fase adulta. Os holandeses souberam disso. Alguns ridicularizaram, outros se mostraram indignados e afirmaram que a ministra brasileira estaria defendendo, estaria inventando fábulas sexuais contra crianças. A Damares já disse que hotéis fazenda aqui no Brasil funcionam como fachada para que turistas possam transar com animais, com bezerros, cabras e galinhas. Ela afirmou, em uma entrevista, que uma professora de Brasília estaria em dilema porque um aluno de 3 anos de idade estaria fazendo sexo oral em um outro bebê da mesma idade, só que a diretora a teria admoestado a não fazer nada a respeito, porque se ela fizesse seria homofobia. Ela disse que uma escola brasileira determinou que o dever de casa de meninas de 12 anos seria beijar meninos e outras meninas. Que crianças, a partir de 10 anos em Rondônia, recebem na escola espelhinhos para aprender a se masturbar, olhando para as próprias vaginas. Que livros didáticos brasileiros redirecionariam crianças para sites pornôs. Crianças de 9 anos de idade, que meninas de 10 anos de idade estariam enfiando crucifixos na vagina. Tudo isso sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência. Vejam a visão que a Damares tem do Brasil. Só que agora ela armou uma armadilha para ela mesma. Porque nessa história, que parece muito fantasiosa, das crianças terem seus dentes arrancados para fazer sexo oral e terem seus estômagos limpos para a prática do sexo anal, inclusive recém-nascidos, caso isso seja verdade, não há nenhum sinal de que Damares ou o governo tenha movido 1 milímetro para que isso deixasse de acontecer. O Ministério Público do Pará foi informado? Não. O Ministério Público Federal foi informado? Não. Ministério de Relações Exteriores? Não. Polícia Federal? Não. Se há essas imagens, como diz a senadora eleita, cadê essas imagens? Todas essas imagens? Ninguém sabe de nada. Agentes de fronteira do Pará? Ninguém foi informado de nada. O que ela tá querendo nos dizer? Que ela foram lá, ela e o presidente foram lá, ele vestido de super-homem, ela de Mulher Maravilha, prenderam os bandidos e não contaram pra ninguém? Então, não há alternativa. Ou essa história é uma fantasia, uma invenção da cabeça de Damares, como ela já fez antes, está provado. Eu peço desculpas mais uma vez por, nesse horário, ter que ler essa lista de barbaridades, mas são barbaridades que saíram da boca de uma ministra de Estado e agora de uma senadora eleita pelo Distrito Federal. Ou é uma mentira que saiu da cabeça de Damares, nesse caso ela estaria cometendo uma série de crimes, crime comum, de falsa acusação, crime eleitoral, porque envolve uma disputa presidencial. Enfim, aí a gente teria que falar com a Aidar, mas obviamente há crime sendo cometido aí. Ou ela cometeu,
como o tio Rei apontava agora há pouco na coluna dele, crime de prevaricação. Por saber que uma barbaridade dessas estava acontecendo, não informar nenhuma autoridade competente do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Não existe uma terceira alternativa. É uma ou outra. Quai, seu app de vídeos curtos.